Já parou para pensar como se administra o dinheiro de um país inteiro? Não é pouca coisa. A gente está falando de uma grana que mexe com a vida de milhões e milhões de pessoas. Como é que se coloca ordem em algo tão gigante e complexo? Pois é, essa é a grande questão. Para evitar que tudo vire uma bagunça, é preciso ter um manual de regras, um guia que seja bem claro, forte e, o mais importante, que valha para todo mundo. Um padrão único que precisa ser seguido do governo federal lá em Brasília até a prefeitura da menor cidade do país. E aqui no Brasil, esse manual já existe, há muito tempo. É a famosa Lei 4.320, lá de 1964. Pode parecer antiga, mas ela é, até hoje, a espinha dorsal de toda a gestão do dinheiro público por aqui. Ok, então vamos entender isso melhor. O grande lance dessa lei é que ela não vale só para o governo federal. Ela cria uma regra geral, um padrão, para a União, para os estados e para todos os mais de 5.000 municípios. É como se todo mundo no governo tivesse que falar a mesma língua quando o assunto é dinheiro. E o objetivo dela, logo no primeiro artigo, é super direto: botar ordem na casa, estabelecendo as regras do jogo para criar e controlar os orçamentos. Pensa que são duas coisas. Primeiro, a lei diz como o plano de gastos tem que ser feito. E segundo, tão importante quanto, ela diz como a gente vai fiscalizar se o dinheiro foi usado direitinho. É o roteiro e o juiz, tudo na mesma lei. Então tá, mas como é que essa lei garante essa organização toda? Bom, tudo começa com três pilares, três princípios sagrados que qualquer orçamento público no Brasil tem que seguir sem exceção. E aqui tá a base de tudo, saca? 3 ideias simples, mas muito poderosas. O princípio da unidade acaba com aquela história de caixa preta ou orçamento secreto. Tudo tem que estar num lugar só. O da universalidade exige transparência máxima. Todo centavo que entra e que sai tem que estar lá. E o da anualidade bota um prazo de validade. O plano vale por 1 ano. Isso força um planejamento e uma prestação de contas todo ano. Juntos, eles são uma bela proteção contra o caos financeiro. Beleza. Todo orçamento tem 2 lados. Vamos começar pelo lado do dinheiro que entra, a receita. A lei é bem detalhista sobre como cada real que o governo arrecada tem que ser classificado. Basicamente, a lei separa as receitas em 2 grandes grupos. As receitas correntes são tipo o nosso salário. É o dinheiro que entra todo mês, de impostos, taxas, grana para pagar as contas do dia a dia do governo. Já as receitas de capital são como vender um carro ou pegar um empréstimo para fazer uma obra em casa. É um dinheiro que não entra sempre e que geralmente é para fazer grandes investimentos. Se a gente olhar de perto as receitas correntes, a maior parte vem, claro, da receita tributária, que são os impostos que a gente paga. Mas o governo também ganha dinheiro de outras formas, tipo alugando seus imóveis, o que entra como receita patrimonial. Agora, do lado das receitas de capital, as fontes são mais pontuais. Operações de crédito é o jeito chique de falar que o governo pegou dinheiro emprestado. Alienação de bens é quando ele vende alguma coisa, tipo um terreno. O ponto principal aqui é que esse dinheiro já vem com o destino certo. Não é para pagar a conta de luz, é para financiar o futuro, tipo construir uma estrada, um hospital. Certo, já entendemos como o dinheiro entra. Vamos virar a moeda e ver como a lei organiza o jeito que ele sai, ou seja, a despesa. A lógica aqui é parecida. As despesas de custeio são os gastos para manter a máquina pública funcionando, sabe? Salário do pessoal, conta de luz, material de escritório. Já as transferências correntes são coisas como aposentadorias ou subsídios, onde o dinheiro sai do cofre público sem uma troca direta por um produto ou serviço. E aqui estão os gastos que realmente aumentam o patrimônio do país. Investimentos é quando se cria algo novo. Um hospital, uma ponte. Inversões financeiras é quando o governo compra algo que já existia. A lei faz essa separação muito clara entre o que é gastar para manter a estrutura funcionando e o que é gastar para construir ou aumentar os bens do país. Mas não é só classificar o dinheiro e pronto. Para qualquer gasto público acontecer, a lei obriga a um processo super rigoroso, com 3 fases. Não dá para pular nenhuma. O primeiro passo é o tal do empenho. Pensa no orçamento como a conta bancária do governo. O empenho é quando a gente separa o dinheiro para pagar uma conta específica. A autoridade vai lá e carimba aquele valor dizendo: ok, esse dinheiro aqui está reservado e comprometido para isso. A partir daí, ninguém mais mexe naquela grana. O segundo passo é a liquidação. Essa é a hora da checagem. Antes de pagar qualquer coisa, o governo tem que conferir se recebeu aquilo que contratou. O serviço foi bem feito? O produto foi entregue direitinho? É um controle de qualidade essencial para garantir que o dinheiro público está sendo bem usado.
E só depois do empenho feito e da liquidação aprovada é que a gente chega no terceiro e último passo, o pagamento. Aí sim a autoridade dá ordem final e o Tesouro libera o dinheiro. É um fluxo bem lógico que garante controle e segurança em cada centavo que o governo gasta. Bom, a gente já viu os princípios, as classificações, todo o processo. Mas afinal, por que uma lei de 1964 continua sendo tão importante para o Brasil de hoje? Pensa só, por mais de 60 anos, essa lei tem sido a fundação da gestão financeira do país. Ela já passou por um monte de crise econômica, por governos totalmente diferentes e até por uma nova Constituição. Isso mostra a força e a necessidade dos princípios que ela estabeleceu. No fim das contas, a grande herança dela é essa. Ela cria as ferramentas para a gente ter transparência e responsabilidade. Ela obriga o poder público a organizar as contas de um jeito que todo mundo possa entender e fiscalizar, garantindo que o nosso dinheiro seja gerido com o mínimo de ordem e clareza. A lei está aí, ela define as regras do jogo. Mas como essas regras são aplicadas na prática? Bom, isso depende de cada governo e da fiscalização da sociedade inteira. Agora, sabendo de tudo isso, fica uma reflexão. Quando a gente for olhar o próximo orçamento, seja da cidade, do estado, do país, que pontos será que merecem mais a nossa atenção?